Graça e paz, povo abençoado, povo eleito e predestinado para um dia estar no céu. Você pode dizer, mas como predestinado? Nós não temos a livre escolha, não é nós que escolhemos o céu ou o inferno. Nós não somos um povo que determinamos o que nós queremos. Agora, como você diz predestinado? Porque, na verdade, não existe inferno. Então, nós não temos escolha, porque essa nossa carne não tem nada a escolher. Essa nossa carne, o destino dela é a terra. Ela veio do pó e para o pó retornará. E aqueles que vão herdar a vida eterna já está determinado por Deus. Deus já determinou, Deus já os separou, Deus já escolheu antes da fundação do mundo. Então não existe esse negócio de livre-arbítrio, não existe esse negócio de aceitar Jesus. Eu vou lá na frente, o pastor vai pôr a mão na minha cabeça e vai escrever meu nome ali no livro da vida. Isso não existe, porque nós já viemos a este mundo predestinado para herdar a vida eterna. Não são todos, são aquele pela qual Deus o escolheu antes da fundação do mundo. Eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu tenho uma palavra que é um pouco polêmica. E a palavra é esta: a Bíblia não é a palavra de Deus, conforme se diz. Ela apenas contém a palavra. Porque Deus é a própria palavra. A palavra de Deus, ela não está dentro de um livro. Não é um livro que é a palavra de Deus. Não é como os pregadores se dizem e pregam e afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, ela contém, mas ela não é a palavra de Deus conforme eles dizem. Porque nós olhamos, nós conhecemos, eu sei do que estou falando. Eu estou falando daquilo que eu aprendi. Eu aprendi por muito tempo, preguei, ensinei errado, mas hoje eu sei que a palavra de Deus é o próprio Deus. Nós vemos ali no capítulo 1 do livro de João, que no princípio era o verbo. O que é verbo? É a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Não diz ali que no princípio era a Bíblia. E a Bíblia estava com Deus e a Bíblia era Deus. Ali nós estamos olhando que Deus, antes da fundação do mundo, a palavra de Deus já existia. Porque a palavra Bíblia vem do grego, significa livro. Deus, a sua palavra não está presa a um livro, porque desde o princípio, nós olhamos ali para o versículo 14 do capítulo 1 de João, que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus não é um papel com a letra, porque se queimar, se destruir a Bíblia, a palavra de Deus deixa de existir? Eu pergunto, se destruir os seus documentos, seu registro, certidão de nascimento, de casamento, carteira profissional, título de eleitor, reservista, todos os seus documentos. Destruir todos os seus documentos, você deixa de existir? Você continua sendo o mesmo Pedro, o mesmo João, o mesmo José, você continua sendo a mesma Maria, isso não faz diferença. Então, se os homens do mundo todo destruir todas as Bíblias que existem, acaba a palavra? Não, a palavra é Deus. Deus disse a Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, o que vê Jeremias? Uma vara de amendoeira. Disseste bem, Jeremias, porque eu velo pela Bíblia? Não,
eu velo pela minha palavra, porque a palavra de Deus, ela existe antes da fundação do mundo. E nós olhamos para o Salmo, ali 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a Bíblia? Não. É a tua palavra. E Jesus disse em João capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ele não diz que as palavras que eu estou pregando, que eu estou afirmando, que eu estou falando, é um livro. Ele diz, é espírito e é vida. Então, o que eu quero dizer a você, que ainda não sabe, talvez você não tenha esse conhecimento. Esse livro chamado Bíblia foi escrito por um padre no século IV. No quarto século, por volta do ano 368, ele terminou de escrever este livro. Quando, no ano 70, o general Tito entrou com 100.000 soldados em Jerusalém. Destruiu toda Jerusalém, o templo, derrubou tudo. E levou cativo milhares de judeus. E pegou todos os escritos sagrados que existiam no templo e levaram para Roma. E ali, ficou ali esses escritos. E anos foi se passando. Entrou Nero, saiu Nero, entrou Diocleciano e vários imperadores até que chegou Constantino. Quando chegou ali o reinado de Constantino, Constantino era um homem sanguinário, matava sem piedade também os cristãos, todos aqueles que eram judeus ou não sendo judeus, todo aquele que confessava Cristo era morto. Como vocês conhecem a história, jogado na arena, era queimado, traçado a espada. Estando ali Constantino, o imperador de Roma, na beira de um rio, e ele viu uma visão, teve ali uma visão, quando ele viu uma cruz em chama que descia do céu. E ele ficou aterrorizado, amedrontado. E ele volta para Roma, reúne ali os seus conselheiros. E ele conta a visão aos seus conselheiros. Ele diz, majestade, esta cruz que você viu é o símbolo do cristianismo. E ele se assustou com aquilo. Ele diz, é o símbolo do Constantino. Constantino diz, é o símbolo do cristianismo. E aí ele diz, de agora em diante, não mais vou perseguir este povo. Este povo não será mais perseguido. Todo aquele que perseguir este povo cristão será punido. E eu me declaro a partir de agora também um cristão. Então ele pegou todas as religiões pagãs que existiam em Roma e misturou com o cristianismo e fez uma religião só, chamada, deu nome de Igreja Católica Apostólica Romana. E ele ficou curioso, quis saber sobre aqueles livros, sobre aqueles escritos sagrados que estavam ali. E Jerônimo, um padre que também tinha um pouco do conhecimento do cristianismo, ele foi para Jerusalém, esteve ali no meio do povo judeu, aprendeu o hebraico, aramaico, grego. 8 anos ele esteve ali. Ele regressou para Roma. E ele reuniu ali todo o conselho, todas aquelas autoridades religiosas ali, e disse, eu conheço e posso hoje traduzir, fazer um livro de todos esses manuscritos que existem, eu posso fazer um livro só. Então ele foi para um convento,
passou ali 16 anos dentro desse convento. E ele conseguiu traduzir do hebraico, aramaico e do grego para o latim. E essa Bíblia, que significa livro, foi feito para eles. Não foi feito para outro povo, foi feito para eles. Então o que você, hoje, talvez você pode ficar um pouco assustado por eu estar dizendo isso, porque você acha que a Bíblia é um livro que caiu do céu, que é um livro que veio na asa de um anjo e pousou, né, sobre o templo de Deus. Não, foi escrito por um padre, por um romano, não tem nada a ver. O povo protestante, Martim Lutero, no ano 1517, quando ele fundou a sua própria religião, ele então traduziu do latim para a sua língua, que era então a sua língua alemã. E daí começou um país, a Alemanha, além da Alemanha, Inglaterra, França e assim por diante. E chegou até a nós, no século em que nós estamos, que a Bíblia tem sido o livro mais vendido, mais lido e menos entendido. São poucas as pessoas que conhecem, que têm entendimento da Bíblia. Por isso, eles são ensinados que a Bíblia é o único livro de Deus, que ali é o livro que você tem que amar, você tem que adorar este livro, você tem que carregar este livro, que este livro é sua espada, que você tem que ter este livro na cabeceira da sua cama, na sua estante, você tem que ter este livro aberto, que este livro te protege. Se uma pessoa estiver enferma, você coloca este livro na cabeça ou em cima da enfermidade, desaparece. Tudo isso é mentira. Esse livro não tem poder nenhum, porque ali somente é papel com tinta, porque a verdadeira palavra de Deus é espírito e é vida. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse. E lá no início ele disse, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Então não há engano quando você ouve alguém dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não é. Ela apenas contém a palavra que foi tirado pelos romanos, tomado, ou isso é roubaram esses escritos lá de Jerusalém e trouxeram para Roma e fizeram um livro para eles. Ficaram mais de 1000 anos este livro preso à mão desses homens, dessas autoridades como o Papa, Bispo, Arcebispo, esses cardeais. Eles assumiram por mais de 1000 anos. Martim Lutero foi um homem de muita coragem, pela qual conseguiu tomar este livro e traduzir na sua língua alemã, e dali foi indo e chegou até nós. Mas a verdadeira palavra de Deus é o próprio Deus. Se você gostou desta palavra, se você talvez tem dúvida, olha no documentário, busca, entra no documentário, há tantos documentários, e de preferência documentários católicos, porque os documentários protestantes há muitas mentiras, há muitas enganações. Entra nos documentários ali católicos, que você vai ver como surgiu a Bíblia. A Bíblia apenas é um livro onde contém a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Graça e paz.